Hoje vamos falar sobre Eizouken. Pô, Eizouken é um anime que tem uma profundidade muito aparente na história. E não é como se fosse algo escondido. Ele fala sobre processos de animação, desde os mais antigos aos mais modernos e tecnológicos citados na atualidade. E você consegue sentir e entender o amor por trás dessa obra. É uma gigantesca homenagem à sua indústria e todos os seus desdobramentos desse meio. Basicamente, o trio principal funciona muito bem, começando pela Midori Asakusa, ou no sentido original, Asakusa Midori, ou como é chamado na dublagem, Asakusa, que eu acho incrível, eu acho fofo. Ao longo da história vemos que é desenvolvido cada uma delas. E a Asakusa tem uma mudança gigantesca. Ela deixa de ser só a inventiva para de fato se tornar uma diretora. E essa evolução é muito gostosa de se acompanhar. E de forma alguma ela deixa de ser uma adolescente que pensa muito alto, sabe? Logo em seguida temos a Sayaka Kanamori, ou no sentido original, Kanamori Sayaka, que pra mim, mano, é a melhor personagem, sem sombra de dúvidas. E isso se aplica a tudo, desde personalidade, design e evolução dentro da obra. Ela é como se fosse a parte racional e realista desse anime. Ela se desdobra pra fazer um sonho se tornar produto de fato, sabe? Ela funciona também como uma produtora, um executivo, ou algo do gênero, assim. E não é como se ela só gostasse de dinheiro. E de acordo com uma fala dela agora, ela gosta de fazer as coisas darem certo. Dinheiro é uma consequência disso. E por último, mas não menos importante, nós temos a famosa modelo Tsubame Mizusaki, ou no sentido original, Mizusaki Tsubame. Toda a parte de desenvolvimento de personagem, no âmbito de animação mesmo, é colocado pra ela. Diferente da Asakusa, ela tem um jeito diferente de inventividade. Ao mesmo tempo que ela pode ser cabeça dura sobre recursos de animação e aceitar esses recursos pra tornar mais fácil esse trabalho dela, ela é um gênio para a composição de tomadas de animação, sabe? Você entende que ela estuda o corpo e seus movimentos desde muito cedo, e que isso se expande pra qualquer tipo de movimento, seja de seres, máquinas, objetos e tudo mais. E também vale citar um elemento que é acrescentado e apresentado pra nós a posteriori, que é a Domeki, que coloca uma nova profundidade dentro dessa história e profissionalidade naquilo que elas produzem, que é o áudio. E isso é outra viagem muito bem feita desse anime. Ah, verdade, eu não citei o filme mediador desse anime. Ele é sobre um clube de audiovisual que tem interesse em produção de animes. E isso é bem colocado na história. Não é um clube de anime, nem um clube de cinema ou algo do tipo. Ele é um clube de audiovisual. Eles não são pesquisadores sobre anime, ou mesmo de produções cinematográficas, e sim da indústria de produção audiovisual. E dessa forma de comunicação. Todo o desenrolar da história gira em torno desses meios da produção de alguma animação. Seja um curta, seja uma promoção para um coletivo de lojas, entre outras coisas. Dentre isso, temos conceitos estabelecidos. Conceitos esses que são exemplificados durante a obra de forma lúdica. Quase que viagens no seu próprio pensamento, tá ligado? E a forma como esses pensamentos são animados, com cores mais pastéis e um frame rate um pouco mais baixo, efeitos sonoros feitos com a boca, como uma criança brincando com a sua imaginação. E mesmo tendo a Kanamori nessa história e ela sendo mais séria, ela de forma alguma corta essa ideia, essa brincadeira, entre aspas, que elas fazem de imaginação. Ela, de forma alguma, deixa de entrar na brincadeira. Todo esse ambiente me remete muito fortemente a coisas que passaria na cultura. E coisas que eu, sem dúvida, assistiria. E eu digo isso afirmando. Porque, meu, é muito algo que eu assistiria na cultura mais à tarde pra noite, sabe? É tão bem feito e visualmente agradável que passa um ar de paz, nostalgia e me emociona até. E mesmo não sendo algo pra tal sentimento, sabe? Gerando uma nostalgia, mesmo sendo também uma primeira vez que eu tô assistindo isso. Não fazia a mínima ideia de que me daria esse tom na minha vida. Esse primeiro contato me fez ver que esse anime é muito fluido. Você não sente que tá necessariamente perdendo tempo assistindo. É um entretenimento tão leve e com um desenvolvimento tão ímpar que, mano, é altamente recomendável pra qualquer pessoa. É muito tranquilo. Falando mais um pouco sobre o ambiente desse anime, é um tanto quanto fantástico. A escola em si é um personagem à parte da história. Eu sinto que a ideia desse anime é, acima de tudo, falar da indústria de animação. E não ligando necessariamente para a lógica em si, e sim para como fazer setores da indústria serem clubes de um colégio, como se fosse. Elas utilizam de tudo que está ao seu alcance para fazer esse anime. Desde uma coisa que eu não lembrava há muito tempo de ser citado, que é a interpolação automática, aqueles pequenos roubos de animação, arte digital e analógica também, e pedem ajuda para quem elas conseguirem. Então, todo esse meio de criação, e é tanta coisa que é falada e mostrada pra gente no anime, que poderia ficar muito tempo aqui falando sobre desdobramentos e anotações que são feitas na obra. Mas eu acho que isso é muito mais interessante visto do que necessariamente falado. Então, por isso que eu tô fazendo essa recomendação fortíssima desse anime. São tantos pequenos detalhes que fazem
literalmente eu duvidar até que ponto é falado nesse anime não é alegoria, e sim coisas reais. Essa parte de falar sobre dedicação por prazo, extrapolar turno, que é coisa muito citada no Japão, que acontece fortemente, de abrir mão de fazer concessões pra você conseguir chegar num objetivo final, conseguir trocar processos e essas coisas, quem já teve algum tipo de trabalho com criação ou de projeto, trabalhou com algum projeto, sabe que tem que ser feito. Então, parece muito algo real. Eu acho incrível o tom desse anime. Elas misturam a inexperiência com coisas que tenho certeza que acontecem na produção em geral. Novamente, qualquer um que já teve algum trabalho de produção vai entender muito bem desses perrengues. São coisas que são completamente palpáveis, sabe? Agora, mudando um pouco de assunto e falando sobre a trilha, que é simplesmente incrível. Na real, tá muito além de incrível, pra ser mais exato. E, por incrível que pareça, ela tem no YouTube. E eu vou poder deixar na descrição pra vocês ouvirem e tirarem suas próprias conclusões. Mas pra mim, essa trilha não é a cereja do bolo. Ela é um bolo inteiro. É um bolo magnífico à parte, que em conjunto com a animação e todos os outros elogios que eu já fiz, fecha o conjunto que é essa obra. Essa mistura de luta com realidade é muito boa. Nossa, eu comprei muito essa ideia. Outro fator que me interessa muito nesse anime, que é a dublagem. Eu assisti os primeiros 5 episódios legendados, aí eu fui dar uma pesquisada, porque não fazia muito sentido esse anime não ter dublagem, e pimba, tava lá a dublagem. Eu fui assistir a partir do 5º episódio. É óbvio que tem aquele leve estranhamento, mas a dublagem é incrível, é ótima. É muito bom que eu tava nesse momento fazendo essa transição. Então eu abria o outro e via como que as vozes, principalmente da Kanamori, é muito parecido. Nossa senhora, o tom da dublagem é muito igual. E, mano, sem sombra de dúvidas, nós temos uma dublagem muito boa em si, e o tom, o nível das vozes são muito parecidos. A direção de dublagem é muito boa. Acho que a maior diferença é a da Sakusa, que em japonês ela é uma voz mais rouca, mas aqui é feita pela Fernanda Crispim, que é um monstro da dublagem brasileira, que fez basicamente, sei lá, um personagem muito bom pra citar dela, a Fiona do Shrek, que é uma voz muito icônica, e eu não posso deixar da incrível dublagem que ela fez do irmão da Juniper Lee, que é o irmão carioca dela, que é o Ray Ray, eu acho. Nossa, aquilo ali é ápice da dublagem, mano. A Juniper Lee tem um irmão carioca, velho. É muito bom. É muito bom. E outra dubladora que eu acabei de citar, que é a da Kanamori, que é feita pela Gisele Vekin. É um nível muito alto de dublagem. Pra mim, ali, a Kanamori, ela rouba a cena, literalmente. Tanto que é a personagem que eu mais gostei. Então, não tem nem o que... Eu vou puxar sempre essa sardinha. Então, muito obrigado, Gisele, porque essa dublagem é incrível. Agora, falando um pouco da abertura, é muito boa também, né? Não tem muito o que falar. E eu lembro dela ter viralizado na época, né? Bastante gente comentando, falando como que ela é bonitinha e tal. Sem sombra de dúvidas, é uma música que fica na cabeça e é muito bem executada. Bom, ela é performada pelo grupo Chelmico. E, se eu não me engano, é uma dupla, na realidade, de duas rappers, ou algo do tipo. Hip hop, não sei. E tudo que eu fui citando nesse vídeo vai estar na descrição. Então, se vocês querem ver a música da Chelmico no clipe delas, que é muito legalzinho, também tá lá, e todas as outras citações que eu falei vai estar na descrição. O encerramento é performado pelo grupo Kami-sama I Have Noticed, ou em japonês, que é isso. Eu não tô muito afim de ler um bagulho gigantesco. A música também é muito boa. Só que ela é completamente diferente da abertura, né? Obviamente. Antes de ir pro encerramento, eu queria fazer alguns adendos. O primeiro é que os monólogos desse anime são extremamente bem feitos. São ótimos e muito bons. As suas indicações de processo de produção / criação também são muito boas. E existe um discurso sobre aprendizado, se eu não me engano, lá pelo episódio 10. E nesse mesmo episódio, você tem uma homenagem muito fofa pro Miyazaki. Também lá pros 10 minutos, eu acho. Dito isso, de resto, novamente, fica aqui meu agradecimento por ter chegado até aqui. O LivePix vai estar desse ladinho aqui da tela, todo esse tempo que eu estiver falando, eu imagino, né, que eu tenho colocado já. E toda ajuda sempre será bem-vinda. Comente suas experiências ou inexperiências com esse anime. E caso tenham curtido tanto quanto eu, a nota desse anime é 9, tranquilamente o 9, quase 10. Pode ser que eu tenha deixado um 10. Não sei, tem que dar uma olhada no meu anime list que eu vou deixar aqui na descrição. E se tiverem curtido, não deixem de comentar as suas experiências ou inexperiências novamente. Tá tudo aí liberado pra vocês comentarem, discutirem ou conversarem aqui nos comentários. Agora, com uma última vírgula, a recomendação duvidosa. Sim, foi esse o nome que eu escolhi, pois reflete muito bem o meu gosto cultural. E nesse caso será The Fable, que é um anime... seinezão, assim, falando sobre crimes e tudo do tipo. E eu fiz um vídeo falando sobre isso, então vai estar aqui na descrição, e provavelmente um shorts atualizando que também teve lançamento de mangá aqui no Brasil. Então fica aí a recomendação.
verem o vídeo, é um videozinho um pouquinho mais antigo, né? Então foi um dos primeiros que eu fiz, então relevem, né? Que não é muito bem feito, assim, ou muito bem falado, ou editado. Mas, né, ao longo do tempo, dos dias, eu tô me acertando aqui, pegando o meu esquema de edição e de thumbnail e tudo mais. Eu tô muito feliz também com os resultados que eu tô tendo aqui no canal. Eu queria agradecer todo mundo que se inscreveu, todo mundo que tá vendo e todo mundo que tá me apoiando também nesses vídeos. Eu espero que fiquem todos muito bem e até um próximo vídeo /review ou algo do gênero. Assista The Fable e tchau, tchau.